amigos, o indicado de Lula para o Supremo, o doutor Imbecias, o carteiro, o carteiro da Dilma, o Imbecias, o menininho do Lula, 44 aninhos, nada de público notório saber jurídico, reputação libada bim mambembe. Inclusive a CPMI do INSS está votando aí requerimento de convocação, porque quer saber se o doutor Imbecias, que é atual desadvogado da União, se protegeu o Frechico, irmãozão do Lula, que não tem nada de freio, o sindicato do Frechico, como diz o povo por aí no Nordeste, o sinicate, que lucrou não, pescou milhões e milhões dos velhinhos. Dizem que o Imbecil se fez de besta quando chegaram as notícias cremes e ali ele não fez nada. 44 aninhos esse bisonho tem. 44 aninhos. Se for ao STF, vai ficar lá até 75. Estão prontos para morrerem e depois seus filhos, alguns também, e os netos vão conviver com Imbecias. 34 anos, aliás, 31 anos com Imbecias. Tem 44, poderá ficar até 75 no STF. Imagina as maldades que esse anjinho. Aliás, a Folha de São Paulo é tão cínica que está chamando Imbecias de líder evangélico. Líder evangélico de quem? Só se for do Lully. De quem? Como diz o desembargador Sebastião Coelho, é um falso crente. E eu provo que é um falso crente, porque defende, está gravado aí nas redes, ele defendendo a interrupção da vida intrauterina. Biblicamente falando, o canilha que defende a interrupção da vida intrauterina é um falso crente. E quem apoia falso crente? O crente que apoia falso crente é falso crente. Dr. André Mendonça. Pastor que é aliado de falso crente é falso pastor. Dr. André Mendonça, que é pastor, hein? Está chorando. O Imbecias está chorando. Por quê? O Alcolumbre surpreendeu. Marcou aí a toque de caixa, nesse momento de conflito declarado entre Lully e a Câmara e o Senado. O Alcolumbre marcou para o dia 10, agora de dezembro. É um pulo, é um salto até lá. Quer aproveitar o clima. E o Alcolumbre disse hoje, Lula vai saber o que é ter um presidente do Senado que não é aliado do governo. É isto, é neste pé que estamos. O Imbecias está se descabelando. Hoje estava pelos corredores do Senado se descabelando, queixosos com os repórteres das TVs amigas. Eu bati na porta 5 vezes, o Gordolumbre não me atende. Sabe nada de direito. Nada de direito. Pau mandado do que não presta. A Foice de São Paulo, que alugava suas viaturas jornalísticas para os presidentes militares se camuflarem, ali os militares de 64 e 85, a Folha de São Paulo cedia as viaturas de reportagem. A Foice fica criticando agora, mas era assim, ó. Onde está isso? Nos livros do Hélio Gaspari sobre aquele período. São 5 livros, estão ali na estante. Conheci a história importante por isso. Hoje o Globo também estava dizendo, o jornal O Globo, histórico, pela primeira vez militares golpistas estão presos. Quem fez a Globo? O dinheiro público que quem liberou? Os presidentes militares. Roberto Marinho era assim com os militares. Um dos primeiros atos de boa amizade entre os militares e o Roberto Marinho foi um baita empréstimo oferecido com juro zero para o jornal o Globo, vejam vocês que ironia, o jornal o Globo modernizar seu maquinário. Mais adiante, em 69, baitas empréstimos para a Globo comprar uma TV que existia, uma certa TV de um outro grupo, e fundar aí a Rede Globo Televisão. A TV Globo, depois Rede Globo Televisão. A Globo hoje
Mercenária que é, cospe no prato que comeu. A foice de São Paulo era assim com os militares. Hélio Gaspari, que hoje escreve na Foice e no Globo. Aliás, Hélio Gaspari, velho comunista do jornalismo, entre outros também de vários, aí hoje aí vários, insistem, só falam que Bolsonaro acabou. Bolsonaro acabou. Encerrou-se um ciclo. Então para de falar. Se está consumado, para de falar então, porque estão com ele na boca o tempo inteiro. Então não acabou. Querem acabar, mas não acabou. O Messias está descabelado. Messias diz a senadores que não pode ser penalizado por crise entre Alcolumbre e Lula. Está na Folha de São Paulo. Líder evangélico diz que Alcolumbre tenta sequestrar a prerrogativa de Lula. Não vá por aí. Este caminho é perigoso, Messias. Está chamando o Alcolumbre de sequestrador. Primeiro que não é líder evangélico. Isso aí é uma ignomínia, é uma mentira. E diz que Alcolumbre tenta sequestrar a prerrogativa de Lula. Veja, sabe nada de direito ou é dissimulado, falastrão. A prerrogativa do presidente é indicar. Após a indicação, diz a Constituição e o regimento interno do Senado, após a indicação do presidente da República, indicação não é nomeação, a prerrogativa do presidente é indicar, o ato final é nomear se o Congresso, no caso o Senado, aprovar. Então veja, vou desenhar em Messias, é porque não conhece o direito em Messias? Está cheio de bons assessores, advogados de carreira na AGU que lhe fazem a assessoria. Ele não sabe nada de direito. Meus amigos e colegas advogados estão aqui sabem que ele não sabe nada de direito. Em Messias, a prerrogativa do presidente é indicar, que é o pontapé do ato, pontapé inicial do ato. O presidente indica, comunica formalmente ao Senado Federal. O Senado Federal, quando desejar, vai fazer o agendamento, e já fez agora para o dia 10, o agendamento da sabatina, que ocorre na Comissão de Constituição e Justiça. Se por maioria a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovar, vai ao plenário, aos 81 senadores. E se por maioria o plenário do Senado aprovar, aí sim vem para a última parte, que é a nomeação do presidente. Se o Senado aprovar, ninguém pode empatar o presidente, aqui como dizemos no Nordeste, ninguém pode empatar, poderá empatar, ninguém poderá impedir o presidente nomear. Mas é uma falsa informação. Olha aí mentindo, o advogado-geral da União mentindo, sabe nada de direito, quer virar ministro, se fantasiar de ministro do STF. Mentindo. Antes de ser ministro já está mentindo. Já pensou quando se tornar um dos 11 imperadores do Brasil, o que não vai fazer conosco? Então, Alcolumbre está na sua prerrogativa como presidente do Senado. O Senado está na sua prerrogativa de analisar, reanalisar. Veja, nos Estados Unidos, o Senado passa, já houve casos, semanas analisando, né, sentando em cima e marcando, ficando 10 meses sem agendar, não. Agendou, marcou a análise, eles ficam já meses ou semanas analisando. É que nem no Brasil. O máximo que aconteceu aqui foram, sei lá, 30 horas de análise. Então é mentira do Messias que Alcolumbre está querendo sequestrar a prerrogativa de Lula, como se Lula tivesse assim, como se o Congresso fosse um enfeite. Eu tenho uma profecia, sabe? Profecia do Pai Couto. Messias, você vai ser rejeitado. Se não for na Comissão de Constituição e Justiça, seu nome vai ser reprovado no plenário do Senado. Aliás, dizem que está 13-13 na
na Comissão de Constituição e Justiça, na sabatina, hein? 13 a favor e 13 contra. E sabem quem é o fiel da balança? Que não disse se vota ou se não vota? O Pachecuzão, aquele que foi passado para trás. Vocês sabiam dessa informação? Ao placar. E tem uma coisa perigosa, eles estão contando como voto favorável em Messias o do relator, que é um falso, que é duas caras. O filhotão do Flávio Dino, o senador lá pelo Maranhão, que eu esqueci o nome agora, ele é o relator aí dessa situação, aí da indicação. O PT está contando como voto favorável. E se ele não votar? Essa sabatina vai ser uma delícia. Em Messias, diz a senadores que não pode ser penalizado por crise entre Alcolumbre e Lula. Líder evangélico diz que Alcolumbre tenta sequestrar a prerrogativa de Lula. Vamos dar uma passada de olho aqui. Muito rapidamente. Messias diz a senadores, diz a Folha de São Paulo, que não pode ser penalizado por crise entre Alcolumbre e governo. Ministro da AGU ouve de congressistas que resistência a seu nome é grande. Ui. Indicado de Lula ao STF se apresenta como evangélico até para quem não é religioso. Veja, se você é um evangélico, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cristão, católico, o que seja, você sai por aí, primeira coisa, você se apresenta como um evangélico, como um católico, você se apresenta como um cidadão. Todo falsário, veja, alguns incautos dizem, olha, não se deve misturar política com religião. Deve-se sim. A boa religião, a religião realmente verdadeira, professada com fé e não com velhacaria. Não há problema. Agora, falsos crentes, falsos católicos, usarem do rótulo, oi lá, tudo bem? Eu sou Messias. Aliás, Messias está se apresentando assim, olá, tudo bem? Eu sou evangélico, meu nome é Messias e por favor, vote em mim para o STF. É um falsário. Está aqui, ó, Folha de São Paulo. Messias se apresenta como evangélico até para quem não é religioso. Olha, Messias, eu vou te dar hoje o troféu banana fumegante nos quartos. Crápula. O indicado de Lula para uma vaga no STF, que vai perder, não vai ser aprovado, tem dito a senadores que não pode ser penalizado pelos desentendimentos entre o governo e o presidente do Senado. Olha que argumento. Esse sujeito tem QI de -13, capaz. Eu conheço um cérebro de caroço de pitanga a 13 quilômetros, ok? Messias, que é advogado-geral da União, está lá de favor, deve a alma, está fazendo uma série de visitas a senadores para tentar obter o mínimo de 41 votos. São 81 senadores, precisa de maioria simples, 40 mais 1, 41. Está desesperado. Veja, se passar na CCJ, a CCJ são 27. Dizem, como eu acabei de falar, 13 votaria nele na CCJ, 13 não votaria. Mas tem um que não disse nada até agora. Alcolumbre, Pachecuzão. Eu repito, o PT está colocando na conta dos 13 votos positivos que teria, 2 votos muito duvidosos. Quais sejam? O voto do relator, da indicação, que é esqueci o nome, o Everton. O Everton, o cara não tem nem cara nem de vereador. O Dino fez ele senador da República pelo Maranhão. Coitado do Maranhão. Esse Everton era do PCdoB, agora está no partido aí do PDT. Ele não vai votar nesse cara. E o voto do presidente da CCJ, Otto Alencar. O PT está contando que esse voto vai para o Messias. O Otto Alencar vai trair o PT. O Messias não vai passar sequer, depois vocês me digam, não vai passar sequer da sabatina na comissão de... Não vai passar pela CCJ, vai ficar na CCJ. Não vai sequer ser preciso ir até o plenário. Então, ao usar esse argumento, o indicado tem ouvido como resposta, qual é o argumento? Eu não posso ser punido por uma rusga de Alcolumbre com Lula. Ao ouvir essa estupidez, a resposta que ele tem recebido é que sua situação no Senado é delicada. Alcolumbre marcou para 10 de dezembro. Por que marcou tão rápido? Para não dar tempo de ter as compras dos votos, né? Cara de idiota, mas de idiota espertalhão.
Faz maldade esse Messias. Senadores ouvidos pela reportagem elogiam o indicado, mas afirmam que o problema em questão é muito maior que ele. Eu não duvido, até porque ele é muito pequeno. Alcolumbre e a maior parte dos senadores queriam que Lula tivesse indicado Rodrigo Pacheco, etc. Não é só isso. Não é só isso. Eita, mas ainda tem um resto, né? Vamos correr que ainda tem um resto. Olha aqui. Líder evangélico diz que Alcolumbre quer sequestrar, a Folha de São Paulo está chamando esse inútil de líder evangélico. De quem? Imagine. É isso. Dê seu like, inscreva-se, corra, confira a sua inscrição. Eles estão retirando a sua inscrição, você precisa se reinscrever agora. Muito bem. Quero que você não espere notificações dos vídeos, que o sistema não está deixando a plataforma notificar você. Então você tem que entrar aqui de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Entre por conta própria. Clique aí. Café com Mortadela e encontrará. Comente. Compartilhe. Vá até a aba Seja Membro. É hora de você se tornar membro deste canal.